Oi, gente, tudo bom? Olha nós novamente aqui no programa da Casa da Amizade, um programa feito para você, para a nossa comunidade. A gente quer agradecer muito por todos os retornos, pelas coisas boas que têm vindo e pelas coisas boas que irão vir mais. Primeiramente, quero agradecer pelo retorno que tivemos a semana passada. Nós pedimos para as pessoas colaborarem com a campanha da vacinação, com 1 quilo de alimento, 1 litro de leite. Houve um retorno assim considerável e muito bom. Adoramos, muito obrigada. Continuamos ainda, que isso daí vai um pouquinho longe ainda. Então, se você quiser, não é obrigado, quiser doar para ajudar o nosso hospital, a gente agradece. E nós estamos, numa pandemia. O mundo inteiro, não é só Farroupilha, não. Já não somos os únicos privilegiados. E nós estamos, assim, tendo muitos problemas psicológicos. Muitas pessoas estão tendo depressão, o nível de depressão está sendo muito grande, está sendo sérios problemas comportamental. E para falar nisso, hoje nós vamos falar sobre perfil comportamental. Eu trouxe uma pessoa, assim, muito instruída nisso, e ela tem um grupo que fala sobre isso. Inclusive ela tem até um cafezinho que eu recomendo, que é a Marlise do Sim Bump. Marlise, obrigado por aceitar novamente aqui com a gente. Obrigada. Seja bem-vinda. E quando vem mais de uma vez, pode até pedir música, viu? Que coisa boa. Então vamos lá. Marlise, vamos falar um pouquinho sobre o perfil comportamental, Uma coisa que está bem alterado justamente por causa dessa pandemia, A pandemia tem, de fato, deixado as pessoas bem transtornadas, com algumas alterações de comportamento que muitas vezes nem elas se reconhecem, Então, saber se conhecer, saber do seu perfil, saber as suas condições, as suas capacidades, é extremamente importante para saber como lidar com isso, Yolanda? Porque se eu sei quem eu sou, eu consigo saber quais são os recursos que eu preciso lançar a mão para me modificar e para ficar ok nesse momento tão crítico que a gente está vivendo. Marlise, eu mesmo passei por uma situação, uma questão de 15, 20 dias, que a minha vontade era só chorar. Eu entrei numa neura assim, eu com um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para resolver, mas a minha vontade era só chorar. As pessoas falavam comigo, eu já estava chorando. Eu não sei porque eu vim por causa de tive perca na família, de pessoas da família por causa da pandemia. Eu acho que isso, e outra mais, o fato de você estar dentro de casa, você estar longe dos filhos, que é o meu caso, você não poder abraçar, porque é um abraço. Faz toda a diferença, é um acolhimento, é um acalento para a alma, É um acalento para a alma. Então, eu mesmo, depois eu fui me dar conta que eu estava assim, um pingo d'água já estava me alterando totalmente. Eu acho que você deve ver isso mais no seu consultório, É muito comum mesmo, mais do que a gente imagina, porque tem algumas pessoas que nem tu, Yolanda, que estão externando isso, que estão colocando, eu passei por essa situação, só tinha vontade de chorar. Tem algumas pessoas, conforme o perfil que a gente fala, que elas se aquietam, que elas se encolhem, que elas se encaramujam, se isolam, ficam sozinhas, quietinhas, e tu não imagina o que esteja se passando no coração daquela pessoa. Porque perder um ente querido, passar por uma situação de perda de emprego, de afastamento dos familiares, como tu mesmo disse, dos teus filhos, Não poder ver as pessoas que a gente ama, isso é muito doloroso. Porque, vamos ser sinceros, o que a gente mais precisa como ser humano é acolhimento, é afeto. É isso que rege, esse é o principal combustível para a nossa jornada, Então, é super importante a gente poder ver, e é verdade, Yolanda, tem muita gente mesmo que está nessa situação de entristecimento, de melancolia, muitas vezes não reconhece que é uma depressão e pode ficar muito tempo nessa situação. Eu não sou a pessoa especializada para lidar com depressão, porque eu não sou psicóloga, eu sou coach, E o que nós trabalhamos nesse perfil, nessa jornada, nessa caminhada, é assim, identificar o estado que a pessoa tá e ver o que a gente pode fazer daqui para frente para ajudar, para motivar, para despertar, para ativar esse corpo, esse cérebro, esse coração,
para seguir em frente, porque a jornada continua. É. O caminho continua e muitas vezes tu tá sofrendo, tu tá com uma perda de emprego, uma perda de um ente, uma perda, enfim, várias perdas que a gente tem da nossa liberdade, do nosso espaço, das nossas conexões, né? Então a gente precisa muito de recursos. Eu não sei, eu vejo também que muito as pessoas de mais idade, né? Aí o que acontece? A baixa imunidade, né? E a pessoa entra numa, que nem você falou, ela começa a se isolar, se fechar, e isso nada mais é do que é evidente que é falta desse abraço, desse afeto, né? Porque nós somos seres sociáveis, então nós precisamos isso é de interessante. conexões. Nós somos seres sociáveis. Nós somos seres, nós precisamos do outro, nós precisamos do amigo, da família, do pai, da mãe. Eu mesmo tenho irmãs que moram fora e graças a Deus tenho a videochamada que eu posso ver elas, né, meus familiares e poder me conectar um pouquinho, olhar no olho delas, poder sentir um pouquinho, porque a gente não quer só ver, a gente quer sentir também, né? Uhum. E a gente sabe que o toque é uma coisa muito importante, mas a gente vai tendo que ter outras formas de administrar isso. Essa é a realidade. Não, e que engraçado, né? Eu sou olfativa. Tu é olfativa? Eu adoro cheirar. Então, olha só, a minha filha, ela já brinca comigo. Quando ela chega assim, mãe, pode cheirar. Eu adoro cheirar. Eu adoro cheirar. Eu gosto, e eu acho impressionante. O cheiro, para mim, ele traz lembranças, ele traz alegria e traz tristeza também. Claro. Então Todas você as vê memórias, como, né? Cada sentimento, cada pessoa, no meu caso, é o olfato. Tu sabe que, falando nessa questão dos perfis comportamentais, quanto mais a gente se conhece, melhor a gente pode administrar o nosso dia a dia. E dentro dessa análise que eu faço, dentro do meu trabalho, tem 4 tipos que eu posso falar que fica, eu acho que muito bom para explicar e para as pessoas se entenderem. Tem o tipo de perfil dominante, que é aquela pessoa mais ousada, já diz dominante, que domina a situação, que enxerga longe, é aquele olhar de águia lá na frente, uma pessoa rápida, uma pessoa pronta, uma pessoa ativa, dinâmica, que lida muito bem com tarefas, com resultados e com dinheiro. Essas pessoas têm um perfil muito claro, normalmente são empresários, donos de negócio, e aí tu já começa a identificar algumas pessoas, meu chefe, meu diretor, eu conheço um amigo, um compadre que tem esse perfil, né? Essas pessoas são muito ligadas em produzir, em fazer. Então, se essas pessoas sabem que elas são assim, são rápidas, quais são os recursos que elas precisam? Para dar conta disso, elas precisam produzir. Aí daqui a pouco entra uma pessoa dessas, de perfil dominante, um pouco adoentada, um pouco, digamos, debilitada, que precisa se recolher e se afastar, a pessoa sofre, porque ela precisa executar, ela precisa fazer, ela precisa deslumbrar cenários. Então, a pessoa sofre, mas sabendo que ela é assim, então o que ela vai fazer? São pessoas muito voltadas a desafios também. Então pode pegar um jogo, pode montar um quebra-cabeça, pode fazer alguma coisa que desafie ela, fazer um joguinho no computador também, alguma coisa que desafie ela a dar conta disso, dessa necessidade que ela tem internamente. Tem pessoas que são influentes, que são pessoas totalmente ligadas à comunicação, que por acaso nós podemos falar que certamente você é uma delas, né? Será? Penso que sim, porque são pessoas que gostam de pessoas. E essas sofrem mais nesse momento. Porque e aí eu vou falar nós, porque eu também sou uma pessoa de perfil influente, que gosta de conexão, de pessoas, se realiza muito em ver as outras pessoas felizes, em ajudar, em contribuir com o crescimento, mas elas precisam do contato. Elas precisam da conexão visual, auditiva, do toque físico mesmo. São pessoas que precisam muito dessa conexão. Então veja bem, nesse momento de pandemia que tu falava, como está restrito isso para nós, né? Eu particularmente senti muita falta de poder tomar chimarrão com minhas amigas. No parque, relaxando, curtindo, na casa, uma delas. Aí nós encontramos uma maneira, em algum momento, porque estava ficando insuportável, né? Cada uma leva a sua cuia.
Pronto, tá resolvido, nós continuamos tomando. Então, são alternativas, são recursos que a gente lança a mão para poder atender a nossa necessidade interna. E se eu me conheço, se eu sei que eu sou assim, eu posso fazer isso. Senão, eu fico triste, deprimida, lá isolada num canto, não quero falar com ninguém, daqui a pouco começo a chorar, começo a me deprimir e nem me dou conta. Se eu sei que a minha necessidade é de conexão, o meu perfil, o que vibra no meu coração, na minha alma, essa conexão com pessoas, eu vou procurar interagir. Seja através de um telefonema, seja através de uma videochamada, seja através de um chimarrão não compartilhado. Sim, não compartilhado. Né? De um vinho não compartilhado. Enfim, a gente arruma recursos. Tem um perfil estável, que é outro perfil muito voltado a pessoas. São aquelas pessoas mais tranquilas, mais serenas, são pessoas extremamente leais e fiéis aos seus poucos amigos, mais fiéis. São os grandes líderes do momento, que hoje se diz que conseguem resultados através das pessoas. Também são pessoas que precisam muito desse contato pessoal, porque o valor principal para eles é a conexão com a pessoa, é o contato com a pessoa, porque é através dela que ela vai atingir os objetivos, mas sempre colocando ela em primeiro lugar. Também precisa dessa interação. São pessoas mais tranquilas, mais serenas, mas valorizam muito o relacionamento humano, valorizam muito o contato humano. Então também, da mesma forma, tu toma vinho na tua casa, eu tomo vinho na minha, tu me contou uma vez que vocês estavam fazendo, né? Isso. Acho que o ano passado, na pandemia. Nós vimos assim, videochamada, cada um com seu vinho. Cada um com seu vinho, pronto! Isso. Então, tu continua mantendo o laço de amizade, continua mantendo o relacionamento, porque entre um gole e outro, como é que tu tá, fulano? Que tu tem feito? E aí, como é que estão teus filhos? E o que tu anda fazendo? Entende? Tu vai satisfazendo essa necessidade, porque uma coisa que a gente não se dá conta, por não se conhecer muitas vezes, é que a gente não satisfaz a nossa necessidade, a gente não sabe qual é, porque a gente não se conhece. Então, se tu sabe quem tu é, facilita tudo. Tomar um golinho d'água. Fica à vontade. Bom, mas pelo menos... Bom, você já falou de 3 perfis. Dominante. Falta um. Dominante, influente, estável. O estável e agora falta o conforme. O conforme é aquelas pessoas que atualmente eu penso que estejam sofrendo menos, porque são as pessoas que são ligadas a números, a controles, a planilhas, a rigores, são pessoas mais metódicas, são pessoas que precisam de comprovação científica, ou seja, elas se entendem muito bem com o computador. E hoje o que a gente mais tem na nossa frente como recurso é um computador. É um notebook, é um celular, então elas interagem muito bem nesse sentido, mas também não quer dizer que elas não precisam de conexões. Uhum. Também são pessoas que são voltadas a tarefas, a resultados, então através dos números elas conseguem de relatórios, de planilhas, de fechamentos de caixa, pessoas da área da contabilidade, de finanças, pessoas da área da informática se realizam nisso. Mas também são pessoas que precisam de um outro lado para poder extravasar, porque senão acaba ficando muito tenso, porque hoje nós estamos direcionando muito a nossa energia em cima disso, né? Hoje é impressionante, né? O computador hoje em dia... E nesse formato a gente pode interagir de várias formas, a gente pode mesclar esses perfis para a gente fazer boas conexões. Bom, mas todos têm a comunicação, menos esse último que já não faz muita, né? Ele gosta de se comunicar com uma máquina. Com uma máquina, né? Mas os outros 3 se vê que precisa muito. Precisa da comunicação como um ponto-chave seria. Sim, é um ponto que na verdade até essa pessoa de perfil conforme, porque no fundo, nós como seres humanos, nós precisamos de carinho, de afeto, de olhar, de escuta, independente, né? Mesmo que eu passe muitas horas na frente do computador, de uma máquina, de um celular, de um trabalho, digamos, com maquinário, eu ainda assim preciso disso. E existe caso de pessoas que têm os dois perfis? Sim, que bom que tu me perguntou isso, porque na verdade todos nós temos todos os perfis, só em intensidades diferentes. Então, normalmente as pessoas têm um perfil, 2 ou até 3, em
com uma pontuação maior, mas nós temos todos. Então, às vezes, dá um equilíbrio. E você tem o teste, né, que é feito para ver se a pessoa, qual é o nível dela, como é que é. Isso, então, inclusive na minha página do Instagram, do Facebook, não, do Instagram, marclisedosimcoach@gmail.com, esse é o meu e-mail, na verdade, mas é marclisedosimcoach do Instagram, tem um teste gratuito, que você pode ir lá, clicar no link e abre o teste para você fazer. Em poucos minutos você vai ter Você responde um questionário, né? Isso, e é gratuito, então. Gente, legal. Foi interessante, né? Não. E assim, mas agora falando do comportamental. Hoje em dia eu percebo que nem você falou, que você tem o teu... como diz, a sua boia, a sua válvula de escape. A sua válvula de escape é passear ali no parque e tomar um chimarrão com seus amigos, né? Para mim, a minha válvula de escape normalmente é caminhar no mato também. Legal. Fazer as meditações que eu aprendi graças a ela, gente. Ela tem um grupo de meditação que eu entrei, já coloquei um monte de gente ali. Já coloquei um monte de gente. E como isso também, eu estava ouvindo, eu ouço muitas palestras da Monja Coen, e ela estava falando que houve um número de pessoas que começaram a meditar de mais de 180%. Sim, hoje mesmo eu li uma matéria no jornal sobre isso. Na verdade, um amigo que me mandou, dizendo exatamente essa informação, que mais de 180% das pessoas começaram a meditar porque nós precisamos de válvula de escape, né? Isso. Nós estamos na era digital. Nós estamos num momento onde a gente é mais convidado a ficar segregado, isolado, do que exatamente conectando as pessoas. Nós precisamos de válvula de escape. No coach a gente trabalha muito isso e tem uma ferramenta que se chama Roda da Vida, onde a gente elenca todas as áreas da nossa vida que são válvulas de escape, que são maneiras de equilibrar a nossa vida, o nosso dia a dia. Mas, em se falando de válvula de escape exatamente, tem esse grupo de meditação que eu criei exatamente por uma necessidade, porque eu estava vendo, e eu criei ele, foi no dia 1º de janeiro desse ano, porque eu já medito há alguns anos, e algumas pessoas me disseram, eu queria muito meditar, mas na verdade que eu não tenho hábito, eu não consigo criar esse hábito, eu não sei onde procurar, e daí já me distraio com uma coisa, daí já vou pro meu chuveiro, daí já tomo um café, e aí eu disse, então eu vou criar esse grupo de meditação, onde na verdade eu sou curadora desse grupo, né? Eu seleciono meditações e envio todas as noites para as pessoas fazerem de manhã, da qual tu participa, né, Yolanda? E durante a semana eu coloco meditações assim, até 10 minutinhos, que é para todo mundo poder dar conta de todo o seu dia, fazer suas tarefas, né? E investir um pouquinho de tempo em si. E no final de semana eu coloco uma meditação um pouco mais longa, 13, 15 minutos, 16 minutos, porque fim de semana a gente pode, né? Se dar um pouco mais de tempo, um pouco mais de carinho. Não, é engraçado que eu faço, né? E no sábado, normalmente, eu sempre faço de fone, né? Eu ouço, né? E vou ouvindo e fazendo as respirações tudo de fone. Então, no sábado, às vezes, eu tiro o fone e deixo na caixa de som justamente para ver se o marido entra na vibe, né? Porque é muito bom, né? Imagina que imagina quanto ele precisa, que tá todo dia resolvendo assuntos densos, pesados, com um monte de atividades, com um monte de situações para desenvolver, para desenrolar. E imagina que importante que é isso. E é impressionante. E, gente, é de graça, não custa nada. É só... Manda lá um oi que a gente manda o link, né? Tem o link. Tem o link também na tua página? Na minha página do Instagram. É só entrar lá, é só clicar. Vai lá no Linktree do meu Instagram, que tem todos... Tem o link. Tem o link do perfil comportamental gratuito, tem o link da meditação gratuito. O Instagram, assim, é uma beleza, né? É uma beleza, né? Você acha de tudo ali, acha de tudo. E, Yolanda, eu gostaria também de comentar uma coisa que eu considero muito importante, por tantos anos que eu estudo já isso, que é a prática da atividade física. Isso é verdade. Tá?
Porque hoje a gente está muito em casa, a gente está muito em cima de papéis, de documentos, de problemas, de situações, de dando conta de tudo. E a atividade física é um contraponto. Quando eu fiz a minha primeira formação em coaching lá em 2011, em São Paulo, foi de uma empresa americana que eles pontuavam basicamente o pilar, que a gente chama saúde, como um ponto principal. E hoje a gente fica pensando, né? Se a gente tem saúde, a gente tem tudo. A gente pode fazer a nossa roda da vida girar, a gente pode dar conta de todas as situações. E o que é a roda da vida e esses pilares que eu falo e no fim... Não, nós temos o pilar família, nós temos o pilar lazer, nós temos o pilar saúde. Tudo isso nós temos que dar conta para viver de forma equilibrada. O pilar financeiro, o pilar estudos, o pilar beneficente, que é onde a gente ajuda a doações, né? Tem o pilar saúde, tem o pilar espiritual, tem o pilar emocional, tem filhos. Ou seja, a gente tem vários pilares que nos sustentam para a gente ter um equilíbrio, uma vida equilibrada e uma vida sustentável. E a atividade física dentro do pilar saúde, que não é só atividade física, e sim uma alimentação adequada, e sim também os exames em dia, porque às vezes eu recebo coaches ou clientes que faz 3 anos que não visitam um médico para fazer exames, para fazer um check-up. Isso é sério, porque é uma questão de manutenção, de autocuidado, e eu falo muito de autocuidado, já coloco meditações muitas vezes de autocuidado. A gente poder olhar para si com carinho, com amor, podendo se enxergar, se olhar e se cuidar, é fundamental. Manutenção do autocuidado. Olha que coisa interessante, né? Engraçado Desculpe. que, imagina, engraçado que já teve vezes que uma pessoa me falou, né? Nossa, às vezes você fica arrumada para ficar dentro de casa. Gente, na minha casa tem espelho. E eu gosto de passar naquele espelho e me ver. Não, eu estou bem. Não, estou ruim. Gente, porque aí essa pessoa fica dentro de casa, ela né? Cai dentro do guarda-roupa, o que vier tá lucro e não se olha no espelho e fala, não, vou passar, nem se for um batonzinho, mas nem se for depois colocar a máscara. Isso aí. Mas tem que se se gostar. Que bom, Yolanda, que tu falou isso, porque não sei se vocês se lembram, o ano passado, quando começou a pandemia, todo mundo começou. Tira o pijama, coloca a roupa, vai meditar, vai respirar, faz atividade em casa. E agora, esse ano, nós entramos numa segunda onda e ninguém mais fala nisso. Então, tu tem toda a razão e tu tá certíssima, porque o que já se sabe também? Uma vez a gente entendia que a gente tem que melhorar de dentro para fora. Hoje já se sabe, através de uma psicóloga americana, Amy Cuddy, que fala sobre do externo, o quanto o externo influencia o interno. Então, se tu bota um batom, se tu bota um salto, se tu bota uma roupa bonita, tu passa na frente do espelho e diz, nossa, que bonita, que elegante. Tu começa a gostar daquilo. Tu gostar daquele visual que tu tá vendo, tu vai te animando, tu vai te empoderando, tu vai te fortalecendo, tu vai te sentindo capaz, merecedora de. Se tu tá lá de pijama, toda de cabelo escorrido, enfim, cara lavada, né? Uma semana sem lavar o cabelo, que é pura graxa. Isso aí. Chinelão velho, arrastando, pijama... De qualquer jeito, gente, isso dá um relaxamento também pro nosso corpo, que assim vai se sentindo incapaz, não merecedor, não inteligente, não suficiente, bom para aquilo, para fazer determinadas coisas. O que é o estado de prontidão? O estado de prontidão é tu tá coluna ereta, em condições pronta para agir. Se a gente ficar dessa maneira em casa, claro, não é se empeterecar, não é se encher de coisa, é ficar bem, exato, adequado. Roupa de pijama é roupa para dormir, não é roupa para ficar em casa. É bom no domingo de manhã, às vezes no inverno, sim, um pouquinho. Agora, segunda de pijama, terça de pijama, quarta de pijama, o que tu tá comunicando pro teu cérebro? Relaxa, não faz nada, tu não precisa. Entende? É uma comunicação que tu tá fazendo do externo pro interno. Agora, tu bota um batom, penteia o teu cabelo, arruma, bota uma roupa de sair, que a gente diz, né? Uma roupa mais adequada.
Tu tá em estado de prontidão para fazer o que precisar. Para fazer, mesmo que seja para ficar em casa. Fazendo um trabalho no computador, ligar para alguém, fazendo alguma tarefa, enfim, mas tu tá em estado de prontidão. Então, é esse cuidado, esse autocuidado de fora para dentro também, né? Bem como a meditação, bem como atividade física, bem como tantas coisas que a gente pode cuidar do nosso espiritual também, aquele momento de silêncio. Nunca se precisou tanto desses momentos de silêncio e de uma respiração adequada, né? Para poder acalmar, porque a ansiedade tá a mil. Eu tenho muitas amigas psicólogas e elas estão com os consultórios cheios, porque é depressão, é angústia, ansiedade e assim vai, pânico. Então, assim, gente, se a gente não lançar mão daquilo que a gente tem como recurso interno, como recurso próximo da gente, para fugir disso, não adianta. Eu tenho uma expressão que eu uso, hashtag não deixa a peteca cair, porque é por aí. Então, o que eu faço? Medito, respiro, me coloco roupa adequada para estado de prontidão. Leio, estudo, telefono para minhas amigas, telefono para minha família, vou no médico. Eu cuido de mim e proponho que as pessoas cuidem de si de uma maneira integral. É um autoajuda, né? É uma autoajuda, é um amor próprio. Eu chamo isso de amor próprio. Amor próprio. Né, Yolanda? Porque quando tu te cuida, quando tu te olha com... Porque assim, quanto melhor também tu tá contigo, melhor tu te relaciona com as pessoas. Ótimo. Né? É bem por aí. Se tu tá bem, se tu tá tranquilo, se tu tá sereno, maravilha, pode vir alguém mais nervoso, outro mais tenso, mas tu tem recursos, tu tá equilibrado, e eu acho que essa é a palavra mais importante que a gente deveria ter como meta, como objetivo hoje, é ter equilíbrio, e para ter equilíbrio a gente não pode deixar a peteca cair em nenhuma área, né? Não é fácil, é desafiador, para poder suportar os outros também, dar suporte às outras pessoas que precisam mais que a gente, muitas vezes. Gente, olha que gostoso, o nosso tempo já passou e nós estamos aqui, olha, encantado em ouvir a Marlise falar. Mas assim, a gente precisa que vocês curtam, compartilhem, entrem na página da Marlise do Sim Coach. E vai lá, faça os testes e você vai ver que maravilha que é. E você quiser entrar no grupo de meditação, não tem custo nenhum e muito mais pelo contrário. Você vai fazer a hora que você estiver disponível, né? Isso aí. É de manhã, de tarde, à noite, mas a hora que você fizer. Marlise, vamos lá bater a nossa, né? Passar as nossas energias, nossas vibrações e que, né? Você possa vir mais vezes, porque é muito bom ouvir você falar e você é sempre muito esclarecedor. E fala de uma forma simples, esclarecedora e gostoso de ouvir. Muito obrigada, minha querida. Gratidão. Que Deus te abençoe e que você continue firme aí nesse trajeto aí, ó, de ajudar as pessoas. E ela tem um café com a Marlise também. É uma delícia. É uma delícia. Marlise, muito obrigada. E nos encontramos na próxima. Gente, obrigado. Uma boa noite e fique com Deus. Um beijo no coração de todos.